Opa, galera, tudo bom? Bora lá agora configurar nosso serviço de SSH, né? Vamos pôr uma configuração inicial nele que é hoje o nosso SSH está como porta padrão A22. Então se eu digitar aqui, né, SSH Itamar, o IP, ele já vai buscar na porta 22 e eu vou colocar aqui o usuário e senha e vou conectar. De imediato a gente já vai melhorar o que aqui? O que a gente vai adicionar? A gente vai colocar uma porta alta nesse serviço SSH. Por quê? Já vamos evitar que robôs e scanners na internet, por exemplo, né, ou se invadirem nossa infraestrutura de rede, esses robôs que já vão buscar serviços que estão nas portas padrões, já vamos evitar, né, que esses scanners aconteçam. Claro que eles podem, né, encontrar essa porta alta e tentar escaneá-lo, mas já é uma medida de segurança e boas práticas a ser tomada. Vamos lá então. É sudo vi barra etc sshd, que é o barra etc barra ssh, onde está o meu arquivo de configuração, tanto do cliente quanto do servidor de ssh. sshd config é o arquivo de configuração do meu ssh, do meu servidor de ssh. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou tirar um backup disso. Então vou dar um cp -v, vou apanhar etc sshd para etc sshd config backup bkp 2024 1018.pkp. Então, eu tirei um backup da arquivo de configuração que está hoje. Agora eu posso mexer nele sem se preocupar de fazer alguma coisa errada, né? Então, beleza. Feito isso, agora o que eu vou fazer? Sudo vi barra etc sshd. Beleza? Estou conectado. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou fazer uma limpa nesses comentários. Tem uma maneira de a gente fazer isso aqui com um script mais inteligente, vamos dizer assim, mas vamos só removê-lo, beleza? Então clica no DD, por exemplo, que você já vai apagando ele. Vamos deixar só os que não estão como comentário. Esse port aqui pode deixar, a gente vai alterar essa porta, né? Então já pode até tirar o comentário da porta. Esse aqui também pode tirar por enquanto, pode tirar, pode tirar. Pode tirar, pode tirar, pode tirar, pode tirar. Se tiver comentário por enquanto aí, pode tirar. Beleza, deixa isso aqui. Limpa tudo que tiver comentário aí. Inicialmente aí vai ficar por enquanto só esses arquivos. Beleza. O que eu vou fazer agora? Vou deixar aqui a porta 2222 mesmo. Vai ser essa porta que a gente vai configurar, beleza? Então, vou dar um X. Não adianta eu tentar resetar meu serviço de SSH agora, que não vai dar certo, né? Lembra que a gente viu que eu não posso subir. Por exemplo, por que eu não posso? Vamos verificar nosso selinho, se ele está ativo. Então, dá um get enforce. Nosso get enforce, ele está enforce, ou seja, nossas políticas de segurança, né, que é o Linux na base Red Hat aqui, está ativa. Com isso a gente não consegue habilitar, né, a porta 2222 para o serviço de SH antes de adicionar essa porta nas políticas. Por exemplo, vamos verificar aqui qual porta que está na política do Linux. Então, dá um sudo semanage. O que acontece? O semanage, né, os utilitários do Linux não estão instalados para a gente utilizar. Então a gente vai instalar ele. Então eu vou vir aqui, sudo dnf install policy core utils python utils red hat rpm config e set troubleshoot server e set tools console, que é para a gente poder gerenciar nossas políticas de Linux. Depois eu vou deixar eu deixo no vídeo aí, na descrição do vídeo, esses comandos também. Então ele vai pedir para a gente instalar, vai instalar algumas dependências e algumas bibliotecas. Vamos deixar instalar. Espera um pouquinho.
Beleza, pode ver que instalamos aqui. Esse set troubleshoot serve deu comando not found que eu errei aqui no comando, mas não tem problema, tá? Eu deixo aí na descrição certinho. Porque, como é que acontece aqui? Eu instalei, quando eu copiei e colei no terminal aqui Linux, ele deu um pipe, ele quebrou a linha. Então, eu vou executar de novo só esses comandos. Só um minutinho. Porque eles quebrou e ficou aqui embaixo, tá vendo? Então eu tenho que vir aqui, sudo e dar um install neles. Agora sim eles vão ser instalados. Beleza, perfeito. Então se eu dar um sudo semanage agora, já vou conseguir. Sudo semanage, não semange. Pronto, já tem aqui, o comando já deu output, né? Só falta eu colocar os argumentos corretos agora. Então eu vou aqui, quero pesquisar como. Quero rodar sudo semanage port "-l", quero listar essas portas e fazer um filtro. O comando grep eu consigo filtrar. Então eu estou filtrando o texto, né, a palavra SSH. Você dá um sudo semanage port "-l", você vai ver que vai listar vários itens, né? São portas e serviços aí que está nas políticas por padrão já do C-Linux. Eu quero visualizar o do serviço SSH, então eu dou um grep, eu filtro o comando SSH, o texto SSH. Então eu tenho aqui SSH port, qual porta que está aqui habilitada na minha política? Apenas a 22. O que eu tenho que fazer então? Adicionar a porta 2222, que é a porta que a gente quer colocar aí. Então sudo semanage port -a para adicionar. No que eu quero adicionar? No SSH port T, -p é a porta. Qual que é o protocolo? TCP 222222. Pronto, adicionei. Se eu dar uma lista agora, olha lá. Agora eu tenho a porta SSH port aqui, 22 e 2222. Então se eu dar um sudo systemctl status SSH, está aqui na porta 22 ainda, né, certo? Agora o que eu vou fazer? Vou dar um sudo restart sshd. Vou dar um status novamente. Pode ver que ele já está aqui na porta 2222, tá vendo? Se eu tentar conectar agora no meu SSH, por exemplo, fui no outro terminal, né? E vou conectar no meu SSH. O que vai acontecer? Vamos lá. Dou um enter. Conexão refusada, ou seja, eu não tenho um serviço SSH rodando na porta 22 mais. Se eu colocar agora -p 2222, fala que não tem rota para esse host. A mensagem, olha as duas mensagens, são mensagens diferentes. Ou seja, eu tenho a porta 22 que ela tem rota para esse servidor, certo? Só que ela foi refusada porque eu não tenho um serviço lá no servidor rodando nessa porta. A porta 22 nem conseguiu ser roteada para esse servidor nosso. Por quê? Porque tem um firewall no nosso servidor, que se você vir aqui, ó, no nosso Red Hat sudo systemctl, que é para visualizar o serviço firewall de... Faltou o comando status. Não, peraí. Faltou o comando L aqui também, que é com 2L. Então, se dá o status no firewall de, é o nosso firewall que está rodando nesse servidor. Então, para gerenciar esse firewall, a gente vai usar o comando firewall cmd. Então, sudo firewall cmd -list -all. Eu estou listando minhas regras, né, na minha interface pública, né, que está ativa, e estou listando as minhas regras liberadas. Eu tenho que liberar algum serviço, DHCP V6, Client e Cockpit, e o serviço de SSH. Só que o serviço de SSH está habilitado apenas na porta padrão, que é a 22. Então eu tenho que adicionar no meu firewall, liberar, né? Eu tenho que dar um allow no firewall na porta 22, que é a nossa porta alta. Então vou dar um sudo firewall. Então mesmo que eu habilite alguns serviços, algumas portas do nosso servidor Linux, com o C-Linux e o firewall habilitado, eu não consigo só habilitar essa aplicação e meu servidor já vai conseguir expor esse serviço para fora, né? Eu tenho que trabalhar com algumas regras de firewall, tanto de política de segurança, que são coisas diferentes da regra de firewall. A gente habilitou a porta 22 na política de segurança do Linux e C-Linux, e precisamos agora liberar a porta 22 do nosso servidor para ser acessada de fora. Então sudo firewall -permanent, eu quero liberar uma regra permanente, né?
menos add port é igual a 2222/TCP, que é o nosso protocolo. Então deu sucesso. Agora eu preciso dar só um firewall semi de --reload, que ele vai fazer o reload pra gente. Deixa eu fazer um list all agora. Está aqui a porta 2222 liberada. Se eu for lá para acessar meu servidor agora, na porta 22, já pediu a senha. Aula, né? Que é a minha senha. E acessei. Opa, tá errada a senha. Então, vamos lá. Pronto, senha correta. Falou aqui, né, que meu último login. E também falou que eu errei aqui uma tentativa. Então, tá aqui logado no servidor Itamar. Se a gente fazer aqui, lembra? Sudo lsof-i, por exemplo, 2.22, que era a porta antiga do SSH, a gente tem aqui uma conexão estabelecida, que é naquele outro terminal que a gente não fez o relogin ainda. E se a gente precisar 2222, a gente tem as novas, né, sessão conectada estabelecida, e também aqui temos o serviço de SSH rodando agora, nessa nova porta. Vamos deslogar do antigo. Vamos agora logar agora com a porta novamente, -p 22. Pronto, ss-port também, mesma coisa. Porta 22 agora que está listada, estabelecida a conexão. Beleza? Então a gente já implementou uma medida de segurança no nosso servidor, que é aumentar, colocar nosso serviço de SSH fora de uma porta padrão, numa porta alta. Beleza? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai também habilitar outra segurança no nosso servidor, que é bloquear o login por senha. Beleza? Eu não vou deixar mais no meu servidor, por exemplo, efetuarem o login com a senha. Né? Porque o cara pode tentar fazer um brute force, várias tentativas de senhas, e pode chegar na senha correta, por exemplo, né? Ou fazer com esse brute force sobrecarregar meu servidor, por exemplo. Então o que a gente vai fazer? Sudo né? Nosso arquivo de configuração do SSH, e eu vou vir aqui no nosso serviço de configuração do SSH e vou habilitar o seguinte. Vou permitir o seguinte: dar um insert, né? Estou no modo insert, vou colocar aqui public key, né? Vou copiar aqui melhor. Vou adicionar aqui a public key authenticate, que é um parâmetro só para poder habilitar acesso com chave pública e privada. E vou colocar a opção permite root login como não. E também permite passwords como não. Além disso, permite, né, autenticação como senha também como não. Então eu vou salvar. Então o que eu estou falando? Que eu vou permitir agora a autenticação apenas por chave pública. Não vou permitir que o root faça login com SSH. E nem também vou permitir que senhas vazias. E também não vou permitir que login com senha. Se eu tentar conectar, por exemplo, a gente não fez o reloading. Então se eu tentar conectar aqui, por exemplo, com o usuário root no nosso servidor, que é um usuário raiz do nosso Linux, ou seja, o usuário raiz ele pode fazer tudo, ele pode matar o sistema operacional. Os caras executam um comando aí, ele tem acesso a tudo, é o usuário raiz do nosso servidor. Então não é uma boa a gente deixar ele aberto, né? Acho que eu esqueci a senha que eu ponho para ele. Eu esqueci a senha do usuário root, então, mas tudo bem. Não tem problema. Tá ótimo. Tudo bem. Então a gente vai permitir que o usuário root não se conecte, né? Se você esquecer a senha, aí você não vai se conectar também, mas alguém pode fazer um brute force mesmo assim. E também, além disso, bora agora salvar nosso arquivo, né? E bora fazer o seguinte.
Antes da gente fazer o reload, né, no SSH, porque se a gente fazer o reload a gente não vai conseguir mais conectar com senha. Por exemplo, suctl restart SSHD, fiz o reload, né, vocês verem. Só pra vocês verem, né, como a gente está conectado no SSH, então tá tudo bem, a sessão ela permanece, ela não cai como a gente faz o reload, por exemplo, aqui. Agora se eu sair eu não consigo voltar mais. Por exemplo, vou tentar conectar aqui com o usuário Itamar, né, que antes permitia senha. O que ele falou? Permissão deny. Só preciso ter a chave pública lá. Então agora é onde eu vou ensinar vocês também a gerar essa chave pública, beleza? Né? Eu vou ensinar vocês agora a gerar essa chave pública também. Então pode ver que a gente já perdeu aqui, né, o acesso ao servidor com senha. Perdemos o servidor. Opa, vou dar um yes novamente aqui. Já perdi o acesso aqui ao servidor com senha. Só com chave agora. Então o que eu tenho que fazer? Primeiro, como é que funciona essa comunicação, né? Ela é uma forma assimétrica. Como é que ela funciona quando a gente permite a conexão apenas com chave pública? Você, cliente, você quer conectar no servidor de SSH, você precisa gerar uma chave, um par de chave. O que é esse par de chave? Você vai gerar uma chave privada, que só você vai ter a senha, né? E aí esse acesso não pode vazar, porque quem tiver acesso à senha e a chave privada que você tem, pode acessar seu servidor. Então você vai ter que gerar uma chave privada para você na sua máquina, né? No seu host e também vai gerar uma chave pública. E a chave pública você vai pôr no servidor. Então, quando você tentar conectar no servidor, você como cliente, né, vai fazer a autenticação com o seu servidor, ele vai validar se a sua chave pública bate e vai validar com a sua chave privada local, e aí você vai se autenticar no servidor ali com a sua senha que você colocar para sua chave, beleza? Então, primeiro, como é que a gente gera essa chave? Então, SSH key generate é um comando do SSH que já vem já. Você pode rodar isso aqui no Windows e no Linux, mesma maneira, no PowerShell, por exemplo. "-t", eu vou pôr aqui o tipo que eu quero escolher essa chave, né? Então eu vou colocar ed 25519 e vou colocar o "-c" maiúsculo, que é um comentário que vai gerar para minha chave. Por exemplo, Alves Itamar, né? Vou colocar Itamar Arroz aqui. Ele vai falar assim, ó, generando, né, um par de chave público e privado do tipo ed 25519. E qual é o caminho que ele está salvando? Ele está salvando no seu home Itamar.sh. No seu caso aí, quem tiver no Windows, vai ser no users, né, o seu usuário.sh, beleza? Então você dá um enter para salvar aí. Se você não quiser salvar aí, você pode colocar outra pasta, mas eu vou salvar aqui mesmo. E ele pede uma senha para sua chave. Essa é a senha da sua chave, não é a senha do servidor. Não é aconselhável você deixar a sua chave sem senha, beleza? Então, gera uma senha aí que você vai saber. Então, qual é interessante de você usar essa chave, né? Você gera uma chave pública e privada, coloca uma senha ali geral que você não vai esquecer, uma senha segura, e todos os servidores que você for acessar, você vai acessar com essa chave e com essa senha única, entendeu? Então, eu vou colocar uma senha aqui. Pronto, gerou minha chave aqui. Então, aí ele gera aqui, ó. Aqui ele fala, ó, a sua chave foi salva aqui. Essa aqui é a chave privada, você não pode compartilhar com ninguém, essa chave é sua. E a chave pública, né, sua publiquei tá salva aqui. Então você pega esse comando aqui, por exemplo, copia ele e dá um cat nele, por exemplo. Aí você vai pegar aqui a chave pública. Tá aqui, ó. Essa é a chave pública. Essa chave você vai pegar ela e vai colocar lá no seu servidor, dentro da pasta do seu usuário. Por quê? E como? Por exemplo, você vai vir lá na sua pasta do seu usuário, pwd, então essa aqui é o usuário Itamar, beleza? E aí eu vou dar um ls aqui, por exemplo. Aqui não tem uma pasta .sh, eu tenho que criar essa pasta .sh. Então eu vou dar um mkdir -pv .sh. Então agora eu tenho uma pasta, ó, um diretório .sh, tá vendo? E dentro desse diretório .sh, eu vou acessar ele, vou dar um ls também, não tem nada. Aí eu tenho que criar um arquivo aqui e colocar minha chave pública. Que arquivo é esse? Não é um arquivo mágico, não é um arquivo aleatório, é um arquivo que está na nossa configuração do nosso servidor de SSH. Vamos ver? Sudo vi/etc sshd config, vou colocar a senha do Itamar, né? E está aqui, ó, authorized key files. Então, esse aqui é o arquivo de autorização de chaves. E esse, onde ele fica? .sh no arquivo authorized keys, tá vendo? Então eu vou copiar esse nome de arquivo lá na minha pasta @itamar.sh, que é o meu usuário que eu quero colocar minha chave pública para me autenticar com essa chave. Vou dar um VI, vou colocar aqui authorized case, dar um enter nesse arquivo. Vou pegar a minha chave pública,
está aqui. Vou copiar ela todinha certinho. Copiar. Vou lá no meu servidor e vou colar. Então eu colei. SH é de 25519. Vou colar Itamar Arroz. Então, colei minha chave pública. Vou dar um 2.x para salvar. Vou dar um ls aqui. Está aqui meu autorized case. Aqui está falando assim, ó, que o usuário Itamar pode ler, escrever. O grupo Itamar pode ler e outras pessoas podem ler essa chave também. Como de novo, eu não quero que outras pessoas acessem esse autorized key, é só do meu usuário. Então eu vou deixar chmod 640. Vou deixar chmod 400. Nesse momento eu não quero que ninguém mais edita no momento, só eu. Então quando eu quiser editar no futuro eu venho e dou acesso de edição. Então eu vou deixar só acesso de leitura. Agora nem eu consigo editar esse arquivo, então só está de drone por enquanto. Por que é interessante você trabalhar com esse autorized case com controle de acesso e segurança nele? Põe ele como imutável e assim por diante. Porque se tiver alguma vulnerabilidade no meu servidor e alguém conseguir escrever uma chave pública nesse autorized case, ele consegue logar com a chave dele no nosso servidor. Então é importante deixar ele bem seguro. Beleza? Mas por enquanto é isso. Está aqui minha chave, né? Vamos fazer o teste, fazer a conexão. Então eu vou lá, SSH Itamar 192.168.145.209. Opa, não é a porta 2222, né? Não é a porta 22, é a porta -P2222. Pediu a senha da quem? O que pediu a senha? Pediu a senha da minha chave privada, que é Itamar Arroz. Então, ó, um aplicativo deseja acesso à chave privada Itamar Arroz, mas já está bloqueada, tá? Então eu vou colocar a senha dela. Coloquei a senha e desconectei no servidor. De novo, a senha que eu coloquei aqui é a senha da minha chave privada que eu gerei aqui na minha máquina. Vocês vão ter que gerar na chave de vocês. Coloquei o autorized case da chave pública lá no servidor e agora eu consigo autenticar nesse servidor com a minha chave. Por exemplo, aí. Estou no servidor, né? No 209 e como Itamar. Se eu tentar conectar como Alves, por exemplo, não vou conseguir conectar como Alves, porque o Alves não tem nenhuma chave pública lá configurada no usuário dele lá no servidor, só configurou o Itamar, beleza? Então beleza, agora a gente já colocou uma porta alta para o nosso servidor, configuramos para acessar apenas com chave pública, então já fizemos uma boa, vamos dizer assim, já elevamos para uma boa maturidade nosso servidor em relação à segurança do serviço SSH, beleza? Até a próxima, muito obrigado, valeu galera, curte e compartilha.